Bom dia a todos. Então, hoje, obrigada, Thalita, pela introdução. A gente vai continuar falando um pouquinho, né, sobre CDI, que a gente viu na aula do Sato, a gente viu um pouquinho na aula da Aline. E hoje a gente vai ver algumas aplicações que a gente pode ter dessa técnica na área de ciências biológicas, nas ciências da vida em geral, tá? Então, nessa apresentação, eu dividi de uma maneira que a gente vai falar, então, primeiro, fazer algumas revisões e ver alguns conceitos da imagem, do espalhamento de raio-x coerente. Depois, eu vou para alguma das aplicações em biologia, citando alguns exemplos de trabalhos que já foram feitos, né? E depois também dar exemplos com alguns estudos que nós fizemos, são projetos nossos, né, que também envolve o estudo de parede celular. E claro que eu tenho que falar um pouco da KTRT, que é a linha de luz onde a gente vai poder fazer esses tipos de experimentos, e algumas conclusões. Bom, então, eu gosto de começar com esse esquema, porque ele é uma revisão das principais técnicas que a gente tem disponíveis hoje, né, que geralmente a gente usa e que, no final, elas vão se traduzir em imagem. Então, não só para as ciências biológicas, mas também para as diversas áreas, né, da ciência, a gente tem utilizado essas técnicas e, na maioria, claro que não são... existem muito mais, aqui são só as principais, né? E, geralmente, nessas técnicas, o que acontece é que, muitas vezes, a gente tem que tomar uma decisão, que é se a gente vai querer estudar uma amostra grande ou se a gente vai querer obter uma alta resolução. Então, o que a gente tem feito, né, ao longo aí da nossa carreira científica é combinar essas diferentes técnicas para obter as informações nesses diversos tamanhos, né? E é claro que essas técnicas elas têm evoluído cada vez mais, elas estão cada vez mais no seu limite, e uma das evoluções, eu diria, que é a imagem por difração de raio-x coerente, tá? Então, a gente vai discutir um pouco ao longo da apresentação o porquê disso. Então, só para lembrar, eu não quero e nem posso aprofundar nenhum conceito nisso, já foi falado, mas só para relembrar, né, o diferencial dessa técnica é que ela é uma técnica de microscopia que não vai utilizar nenhum tipo de lente, né? Então, ao invés disso, a gente tem alguns algoritmos de reconstrução de imagem. E ela vai permitir que a gente determine a estrutura de amostras que são cristalinas e as não cristalinas. Então, do ponto de vista das ciências biológicas, isso é muito importante, tá? E, para isso, a gente precisa de um feixe de raio-x que seja coerente, como já foi falado. Então, a gente tem a nossa amostra, né, que ela vai, então, ser iluminada com um feixe de raio-x coerente, e essa amostra ela vai espalhar os fótons, né, que eles vão ser detectados no far field, no regime do far field de Fraunhofer, e o padrão de interferência que vai ser gerado nesse detector, no far field, ele é chamado de speckle. E esses speckles, então, é que vão conter a informação que a gente vai fornecer para os algoritmos de recuperação de fase e reconstrução da imagem, que vão funcionar de maneira iterativa, né, até a gente ter, então, uma imagem final. E eu acho que, como também a gente já viu, né, esse é um experimento que ele pode ser feito em diversas configurações. Então, qual configuração vai ser usada vai depender muito da resposta que a gente quer, do que a gente está querendo saber, claro,
mas principalmente também do tipo de amostra, do tamanho da amostra que a gente quer analisar. Tá? Então, eu também vou mostrar isso ao longo da apresentação. Bom, então, para começar, só para mostrar alguns exemplos e mostrar a diversidade de amostras biológicas que a gente pode aplicar ao CDI. Tá? Então, no caso das ciências biológicas, existem algumas configurações, diria duas principais, que elas são mais factíveis para ciências biológicas, que é o plane wave, né, que foi o que o Sato também já tinha comentado, a tachography, e o Bragg fica mais dedicado, que foi o que a Aline falou ontem, ele fica mais dedicado a materiais. Tá? Então, tem alguns estudos de proteína, mas ainda ele não tem tanta relevância para a área de proteínas, para cristais de proteínas. Tá? Bom, então, tendo isso em mente, a gente vai discutir principalmente essas duas técnicas aqui. Então, o que o CDI ele traz, né, para essa área? Ele permite que a gente estude esses organismos, né, esses seres vivos, com a possibilidade de não utilizar nenhum tipo de fixação química. Tá? Então, ou você pode tentar usar o material seco, ou então o material crioprotegido. Né? Então, você evita de introduzir qualquer artefato de técnica que você teria com a fixação química. Outra questão interessante é de você poder recuperar, né, informação de volume, principalmente quando você combina essa técnica com tomografia, você recupera informação de volume de tecidos, de organelas e de algumas macromoléculas também que estão, por exemplo, dentro da sua célula. Então, aqui, nesse exemplo, né, uma renderização da reconstrução que foi feita. Então, esse aqui é de um esporo de fungo. Então, aqui tem algumas organelas, tipo o núcleo, que é esse aqui mais marronzinho, tem esse aqui, o verdinho, que é o retículo endoplasmático. Esses maiores são algumas mitocôndrias. Aqui, nesse caso, foi um estudo bem interessante que eles fizeram com a amostra crioprotegida desse protozoário, que ele afeta principalmente gado e cães, né? Então, ele é um parasita que acaba matando gado e cães também. Então, aqui, eles quiseram identificar algumas estruturas que também são importantes para o parasita. Então, o núcleo e algumas outras organelas que são bem específicas do parasita, que permite, então, avaliar a morfologia tridimensional dessas vesículas e organelas que são tão importantes, né? E aqui, nesse caso, é o estudo de uma bactéria que ela é resistente à radiação. Então, é bem interessante aqui nesse mapa, a gente consegue ver que, conforme ela vai recebendo a radiação, ela tende a ter uma reorganização no DNA dela. Então, é bem interessante. Essas manchas vermelhas aqui são justamente o material genético. Então, eles queriam estudar como é que é essa reorganização nesses clusters aqui de bactéria. Tá? Bom, e não só isso, mas também para o estudo de tecidos, né? Então, aí a gente já está pensando em materiais maiores. Então, por exemplo, esse estudo aqui, ele foi feito com seda, porque eles queriam analisar a porosidade desse material quando eles submetiam a um ambiente controlado com umidade, por exemplo. Então, eles viam a variação da porosidade. E, nesse outro exemplo aqui, eles estão tentando estudar, né, a rede neuronal. Isso aqui é um fragmento de cérebro de rato, né, onde você tem os núcleos, algumas vesículas, os axônios. Então, você consegue ver toda a conexão dessa rede e comparar, por exemplo, com um rato, um camundongo que seja doente. Daí você consegue fazer essa análise morfológica para inferir o que está sendo modificado no seu sistema. Tá? Então, como eu falei, além das outras características que eu tinha já mencionado, essa técnica ela também permite estudar redes porosas. E, como eu tinha também dito anteriormente,
a gente consegue estudar amostras de vários centenas de microns e ainda assim obter resoluções de poucos nanômetros ou algumas dezenas de nanômetros de resolução, tá? É bastante interessante, mas eu tenho que ser realista, é uma técnica bastante trabalhosa em alguns aspectos. Então, eu numerei aqui, em termos de preparação de amostra, né? É uma técnica que ela exige uma preparação onde a gente utiliza equipamentos, a gente utiliza o limite dos equipamentos disponíveis. Então, microtomia, FIB, porque são amostras pequenas, complicadas de manusear, de manipular. A gente tem a questão que é tão conhecida, que é a do dano pela radiação, né? Então, a gente sabe que isso é um problema para qualquer tipo de amostra biológica, e a parte da reconstrução e da análise de imagem. Tá? Mas, isso a gente consegue vencer esse desafio, né? Quando a gente, então, vai na parte de preparação de amostra, a gente consegue combinar outras técnicas, né, tipo a microtomia, o FIB, a cultura de célula, para preparar a amostra. Em questão do dano pela radiação, muitas vezes é difícil evitar, mas a gente pode tentar. Então, como a gente faz isso? Preparando a amostra em condições criogênicas e também medindo essa amostra em condições criogênicas. E, para a parte de reconstrução e de processamento de dados, você só precisa ter um computador de alta performance, como se isso fosse muito fácil. Na verdade, essa aqui é um dos principais, hoje em dia, né, um dos principais gargalos e que o grupo de computação que a gente tem no LNLS está trabalhando. Tá? Então, tenham em mente que é muito bacana, tem esses constraints, mas a gente está com o Sirius, eu acho que isso vai melhorar e muito. Bom, então, agora eu vou citar alguns dos exemplos dos projetos, 2 projetos nossos, que são do estudo de parede celular. Eu acho que ficou bem evidente, né, a quantidade, que o CDI ele pode ser aplicado nas mais diversas áreas, e o foco dessa apresentação, é claro, que é nas ciências da vida, mais especificamente na biologia, quando a gente pode estudar, então, a biologia celular, estrutural e molecular. Então, dentro disso, a gente tem uma temática que é o estudo da rede lignocelulósica que está contida na parede celular de células vegetais. Tá? Então, dentro dessa temática, a gente tem dois principais projetos. E, bom, o primeiro deles, né, que envolve a desconstrução da biomassa, do bagaço, nesse caso, do bagaço de cana. A gente sabe que da produção do etanol é gerada uma quantidade enorme de lixo, que é o bagaço, e também a gente sabe que a partir desse bagaço a gente pode produzir ainda mais etanol. Então, a grande sacada é você, então, tentar, para poder fazer isso, né, tentar retirar celulose desse material, desse bagaço, que então ele vai ser hidrolisado por algumas enzimas, vai gerar glicose, e essa glicose é que vai ser fermentada e gerar o etanol de segunda geração. Nesse processo, essa etapa de extração da celulose, ela é uma etapa muito importante, porque é ela que vai disponibilizar a celulose para os passos posteriores, e ela também representa um grande gargalo. Então, até hoje, o que se tem feito é tentar otimizar esse processo, que pode ser químico, físico e biológico também, de maneira que se torne economicamente viável, né, e também ambientalmente viável. Então, como ainda existe bastante trabalho, e essa é uma etapa muito importante do processo como um todo, a gente queria tentar entender quais são as alterações que o pré-tratamento vai introduzir no bagaço de cana quando a gente olha para a nanoescala. Então, qualquer tipo de informação que a gente conseguisse obter na nanoescala, fazendo um experimento de CDI, ajudaria a gente a tentar otimizar os processos. Então, esses experimentos eles foram feitos
no SRF, que é um síncrotron da França, né, onde a gente fez essa medida na configuração de CDI, né, que acho que vocês lembram que o Sato até explicou. A gente tem um feixe coerente que ilumina a amostra que é menor que esse feixe, né, e isso vai ser, então, detectado lá no Far Field. A gente combina isso com tomografia, que é exatamente para poder ter informação do volume, da informação tridimensional da nossa amostra. E, do ponto de vista, agora só para fazer uma comparação, né, depois eu vou falar um pouco de tachography, mas o CDI, do ponto de vista da medida, do ponto de vista instrumental, ele é bastante interessante, porque como a sua amostra, ela sempre tem que ser menor que o seu feixe coerente, ela sempre, contanto que ela fique ela se mova, mas ela fique na região iluminada, você não tem nenhuma perda de resolução ou nenhuma alteração nos seus dados. Então, assim, qualquer vibração que possa ser induzido por um criojet, alguma coisa assim, contanto que você tenha a sua amostra na região iluminada, não tem problema, tá? Então, desse ponto de vista, ela se torna uma técnica uma configuração bastante atrativa. Bom, então, como eu tinha dito antes, o grande desafio é justamente você preparar a amostra, né? Então, para essa preparação, a gente usou o bagaço de cana seco, natural e submetido a um tratamento hidrotérmico, que é com água e com alta temperatura, onde a gente fez uma combinação de microtomia com microdissecção a laser, para poder extrair fragmentos de 5 microns de parede celular. Então, esses 5 microns, né, que é esse fragmentinho aqui, mais ou menos, a gente fez vários deles, e a gente deposita numa membrana de nitreto de silício, né, que então a gente leva para o experimento de CDI com tomografia, onde a gente vai ter uma série de padrões de difração que a gente vai associar numa rede 3D, né, no espaço recíproco, e é essa rede 3D, então, que vai ser o input para os algoritmos de recuperação de fase e para a reconstrução da imagem. Tá? Aí, o que a gente tem aqui, né, então, comparando o bagaço natural e hidrotérmico, então, aqui são exemplos de 2 partículas só, das várias que a gente fez o experimento, porque como a gente tem uma amostra muito pequena, a gente precisa de uma amostragem relativamente grande. Então, aqui o que eu estou mostrando, né, é um corte da imagem, um slice do meu tomograma que eu reconstruí, e aqui já é a parte da análise quando a gente vai renderizar e segmentar, né? Então, a segmentação, eu acho que já até foi falado, deve ser familiar para vocês, quando a gente tenta, então, separar os diferentes componentes da nossa amostra que a gente tem interesse e quantificar. Então, aqui, o que eu estou mostrando nessa representação é só a superfície, né? Então, aqui, quando a gente olha para as partículas, a gente vê que tem um rompimento da estrutura fibrilar que a gente via anteriormente aqui, né? Então, é completamente estourado, digamos assim. Claro que isso é esperado. Mas eu acho que o mais interessante disso tudo é você poder, então, ir debaixo da casquinha, né? Então, ir debaixo dessa casquinha do bagaço. E aí, o que você começa a observar são as redes porosas. Então, essas representações aqui, a casquinha com a rede porosa, a superfície, não casquinha, e aqui também a rede porosa. Então, é para mostrar e avaliar como essa rede porosa está mudando conforme a gente aplica um pré-tratamento, né? E aí, como eu falei, a gente tem que fazer isso para várias partículas para a gente poder ter a amostragem. E um tipo de análise que, na verdade, a gente ainda está terminando, está concluindo, que são as análises de poro, é justamente saber como é que está variando a espessura, a conectividade e como que isso vai afetar a permeabilidade dessas partículas, tá? Então, usando alguns softwares que acho que alguns de vocês já devem, o aviso, né, que muitos de vocês já devem ter usado, a gente consegue fazer esses tipos de análise. Aqui também é pequenininho, mas justamente eu estou plotando aqui as espessuras que a gente encontra.
Bom, desse trabalho, a gente conseguiu uma resolução tridimensional de mais ou menos 30 a 40 nanômetros, né, na média das partículas que a gente analisou, 30 a 40 nanômetros de resolução, onde a gente conseguiu visualizar a rede porosa, né, e verificar as modificações que estão acontecendo na rede porosa. A gente também consegue identificar espécies bioquímicas diferentes, então, se a gente tiver algum elemento mais pesado, a gente também vai conseguir fazer essa diferenciação baseado na densidade eletrônica. E nessa técnica, atualmente, a gente tem uma limitação, né, que é o tamanho do feixe coerente. Então, como o tamanho do feixe coerente disponível, né, em alguns síncrotrons, ela não é tão grande, isso faz com que as amostras que a gente vai analisar, se ela tem que ser menor que o feixe, ela vai ser muito pequena, né? Então, eu mostrei, por exemplo, 5 microns. Então, mas isso está prestes a mudar quando a gente tiver o Sirius com a KTLT, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Bom, eu acho que daqui a mensagem que fica, então, é a acurácia para poder estudar, para visualizar e poder estudar redes porosas, tá? E também, é claro, se você tem alguma característica morfológica que está sendo modificada, certamente você vai conseguir analisar qualitativamente e quantitativamente. Oi? Claro. Qual outra imagem? Ah, desculpa, era para eu ter falado, eu esqueci. Isso aqui é uma microscopia de varredura, só para comparar. Então, a gente fazia, né, o experimento de CDI, e aí, assim, só para saber se estava para validar nosso método de reconstrução, a gente também fazia uma imagem na microscopia de varredura. E aí a gente comparava. Então, é só para ver que realmente elas são... Isso, elas são bem parecidas. E aí o legal é que na microscopia você está vendo só a superfície, né? Aqui a gente está indo dentro da partícula mesmo. Bom, então, aí dentro, né, desse raciocínio de desconstrução da biomassa e tudo mais, existem também uma outra maneira, né, de você tentar extrair a celulose com uma maior facilidade da parede celular, que é a manipulação genética das plantas de maneira a reduzir o conteúdo da lignina, que a lignina é o material mais recalcitrante que vai aprisionar a celulose, né, e vai impedir com que ela seja exposta para as enzimas. Então, o que tem sido feito é utilizar Arabidopsis thaliana, não sei se é familiar para vocês, mas ela é um organismo modelo, né, para planta, justamente porque o ciclo de vida dela é bastante curto, então é muito viável fazer alguns experimentos, por exemplo, de modificação genética, para poder ver o fenótipo, né, para poder avaliar, já que isso dá resultados muito mais rapidamente do que fazer na cana, por exemplo. Então, nesse caso aqui, o que foi feito? Né? Essa planta ela teve uma das enzimas da via de síntese de lignina mutada, então ela tem uma síntese de lignina que é diminuída, né? Então, que é a C4H. E aí, o que eles já verificaram nessas plantas? É que, geralmente, elas são anãs, nos estágios iniciais, e que, assim que elas começam a crescer, elas vão morrendo, justamente porque elas não têm a dureza, né, a firmeza na parede celular, e as células tendem a colapsar. Então, desse estudo, tendo em vista o que já tinha reportado, a gente queria tentar entender quais são as modificações, né, quais as diferenças morfológicas que essas plantas mutadas elas possuem, como que a gente pode quantificar, transformar essa diferença em números realmente, tá? Então, e poder olhar, né, isso com alta resolução e poder fazer essa quantificação com uma certa acurácia. Então, para esse experimento, a gente fez no modo de taicografia, né, que é aquela configuração onde a gente tem um feixe que é muito menor que a nossa amostra, o feixe coerente, vai iluminar a nossa amostra fazendo um scan,
e nesse scan a gente tem um overlap, e esse overlap é que vai ser a redundância fundamental para a gente poder reconstruir depois a imagem. Esse overlap é que faz com que a técnica de Tycho seja muito mais robusta do ponto de vista de reconstrução, tá? Em comparação ao plane wave, por exemplo. Por outro lado, como geralmente a gente trabalha com um feixe muito menor, a gente tem problemas de estabilidade. Então, qualquer oscilação, qualquer vibração que faça o feixe se mover, isso vai prejudicar a nossa reconstrução. E, por isso, é um sistema que precisa de interferometria para poder corrigir esses erros que, eventualmente, podem acontecer durante a medida. Tá? Então, bom, para esse experimento aqui, as amostras eram um pouquinho maiores, a amostra que a gente ia medir, né? Então, era um pilar de 60 microns de espessura, onde a gente separou os pecíolos, né, que é aquele caulezinho da folha, a gente separou os pecíolos da planta selvagem e mutante, fez uma preparação, a mesma preparação que a gente faz para a microscopia de transmissão, e dentro desse bloco, né, que estava embebido em resina, a gente precisava isolar uma região de interesse de mais ou menos 5 microns. Então, a gente fez isso usando o FIB, né, que é um feixe de íons focalizados que você tem junto com o microscópio de varredura. A gente gera esse pilar e aí, então, a gente leva isso para a linha de luz. Então, aqui é só para mostrar, essa aqui é a câmara. Esse experimento ele é feito em condições criogênicas para a gente tentar evitar ao máximo o dano, em vácuo também. Então, esse aqui é a parafernália que eles construíram. Esse experimento foi feito na Suíça, no PSI, tá? Na linha de luz CESAX. E aqui eles desenvolveram essa câmara, aqui desse paper aqui, onde ainda não estava fechada a câmara, é um sistema ultra complexo, e aqui é para mostrar, esse é o tubo que conecta essa câmara gigante até o detector que está lá na pontinha. Então, esse tubo é variável, mas geralmente é em torno de 6 a 7 metros. Bom, esses aqui são os tomogramas, né, que a gente reconstrói, convertidos já em densidade eletrônica. Então, aqui a gente já consegue ver algumas diferenças morfológicas entre selvagem e o mutante, né? Então, elas têm a estrutura da parede um pouco mais torcida. Mas o mais interessante é você poder extrair, então, as células, né, mais afetadas, que a gente acredita que sejam as mais afetadas, extrair a informação quantitativa, né, e olhar para os compartimentos separadamente. Então, quando a gente fez a segmentação, a gente separou a parede celular do citoplasma, né, para poder fazer uma quantificação acurada. E aí, uma vez que a gente faz isso, a gente também consegue fazer algumas análises de espessura e verificar que, então, a parede celular ela é extremamente heterogênea. E a gente consegue identificar os pontos onde ela é mais espessa ou onde ela é menos espessa. Tá? E aí, quando a gente compara o selvagem com o mutante, a gente vê que o principal tipo celular afetado é o esclerênquima, que é a região de fibra, e que tem uma queda aí de 60% na espessura da parede celular. E aí também, o que é interessante, existe um parâmetro de resistência à implosão que é utilizado para vaso dessas plantas, que é justamente para saber quando a planta vai implodir ou não, né? Ou a célula vai implodir ou não. E aí, todas essas análises elas tinham sido baseadas em imagens 2D. Então, o que a gente decidiu fazer? Como a gente tem informação do volume, a gente consegue agora comparar diretamente, né? Porque o parâmetro de resistência de implosão é a relação entre o lúmen celular e a parede celular. Agora, a gente consegue fazer isso para as diferentes alturas, né? Quando a gente faz essa relação. E aí, quando a gente plota esses valores de resistência à implosão, a gente vê que antigamente era dado um valor de implosão para aquele tipo celular. Agora a gente consegue dar um valor de implosão para cada altura de cada célula. Então, isso mostra a alta variabilidade que a gente tem, né, dentro de uma mesma célula para esse parâmetro. E o que a gente viu também da diferença do selvagem para o mutante
é que o que pode levar a essa implosão, né, no indivíduo adulto, na planta adulta, é justamente a baixa amplitude que a gente tem, né, a menor amplitude que a gente tem no parâmetro de implosão em relação à planta selvagem. Então, assim, com esse tipo de experimento, a gente quer mostrar, na verdade, extrair diferenças morfológicas, extrair informações quantitativas com uma alta acurácia, tá? Que a gente pode, de qualquer compartimento celular que a gente tiver interesse. Bom, então eu estou sem tempo, já estou atrasada, então eu só vou falar rapidinho da Cateretê, né, que é onde a gente vai conseguir fazer esses tipos de experimento. Então, iniciando com o plane wave e, posteriormente, quem sabe, fazendo tachography também. É uma linha de luz que também está dedicada à espectroscopia, tá? Utilizando o raio-x coerente, que é o XPCS, que a Aline vai trabalhar com isso. E também a gente não deixa de fazer o velho e bom SACS, né? Então, é tanto resolvido no tempo, mas também para poder olhar as regiões de ultra alto ângulo, tá? Mas é claro que o foco, por enquanto, nessa apresentação é aqui na imagem. Bom, se a gente for comparar com as outras linhas de luz no mundo, onde a gente tem a técnica de plane wave e tachography disponível, no Sirius, na Cateretê, a gente tem algumas vantagens de trabalhar com uma ampla faixa de energia, né, dependendo do material que a gente quer estudar. O alto fluxo de fótons, que vai permitir com que a gente faça medidas muito mais rápidas. O grande feixe de raio-x coerente, que vai permitir que a gente analise amostras cada vez maiores, né? E, combinado com tomografia, a gente consegue obter a informação tridimensional que a gente quer estudar, né? Bom, aí aqui são só a imagem desse aqui, quem foi na metrologia deve ter visto, né? O estágio da amostra com microscópio óptico, e aqui são os motores de rotação, translação, em cima do mármore, que a gente já está montando para poder, então, fazer os testes. E aqui é o túnel de vácuo de 30 metros, que já está instalado lá na Cateretê, que é onde a gente vai colocar o detector para poder fazer o CDI, para poder fazer também o ultra-SACS. Tá? E aí, para amostras biológicas, a gente sabe que é muito importante, então, as condições criogênicas são bastante importantes, então a gente tem um sistema de criogenia que usa hélio ou nitrogênio, né, que induz poucas vibrações na amostra, e um sistema de visualização online para a gente poder identificar as amostras. Bom, então, deixa eu acabar logo. Vamos lá. Então, o que eu queria falar é que, na verdade, o CDI ela não vai substituir uma microscopia eletrônica de transmissão em termos de resolução jamais. Quer dizer, jamais eu não sei, mas por enquanto não. Então, ela é uma técnica complementar, tá? Aquelas que eu mostrei no início e algumas outras. Então, ele vai permitir com que a gente estude estruturas de diferentes escalas, né, de diferentes tamanhos dentro da nossa amostra, tem uma capacidade quantitativa muito interessante para amostras biológicas, que permite a determinação e estudo dos volumes, né? Tem alguns desafios na parte de preparação de amostra, mas que a gente está cada vez mais trabalhando para isso, para poder vencer isso. E uma coisa que eu acho que a minha principal mensagem, né, do experimento é que a coleta de dados ela é muito importante, mas tão importante quanto ela é justamente a preparação da amostra, a reconstrução da imagem, entender isso, né? E a análise da imagem. Então, tem todas aquelas questões que eu tinha falado para vocês, do computador, e aqui também a gente tem que ter um pouco de conhecimento, a gente tenta ter um pouco de conhecimento, mas que é muito, muito interessante a maneira como é feito. Então, com isso, eu espero que eu tenha deixado vocês com uma boa impressão. Eu agradeço todo esse pessoal, colaborador e tudo mais. E uma última coisa, só para falar do workshop da Cateretê, que a gente faz todo ano, então vai ser em janeiro de 2020, tá? A gente vai ter já tem convidados confirmados que vão falar um pouco da parte de materiais e de biologia. São 2 dias de evento, então a gente convida vocês para poder discutir a respeito de CDI e outras técnicas baseadas em coerência. E com isso, então, obrigada e desculpa passar o tempo.
Então, pessoal, acho que a gente tem aí mais em 5 minutinhos para perguntas. E aí, a gente vai ter menos tempo para pergunta agora, mas vocês podem procurar a Carla depois também para discutir. Então, traz. Na microscopia, normalmente, a gente consegue definir qual substância que a gente está analisando, qual elemento a gente está analisando, por causa da diferença de massa atômica e tal. No caso, no CDI, como seria isso? Como a gente conseguiria definir se isso é um carbono, um cobre, qual elemento que é? Ele vai ser baseado em diferença de densidade eletrônica. Então, eles precisam ter uma boa diferença entre si, né? Então, são duas approaches que você poderia ter. Ou você tem esses elementos que vão ter bastante diferença entre si, ou então você vai ter que se apoiar na diferença morfológica, tá? Entre as estruturas. Obrigada. Bom dia. Sobre o congelamento das amostras resfriadas, né, a temperatura do nitrogênio, vocês resfriam amostras que estão hidratadas ainda? Porque quando você resfria uma amostra hidratada, você gera gelo, né, o gelo cristalino. E o gelo não iria difratar e atrapalhar o contraste? Não teria que ser um congelamento rápido, alguma coisa assim, para evitar o... Oi. Justamente, é exatamente o congelamento rápido. Além de atrapalhar no experimento, na difração em si, a gente sabe que o gelo ele pode romper algumas estruturas intracelulares, né? Por exemplo, no caso de uma célula ou de um tecido. Então, basicamente, o que a gente usa são ferramentas que a microscopia eletrônica utiliza para fazer o congelamento. Só que com algumas limitações que a gente está começando a olhar para amostras que são maiores, né? Então, tem algumas limitações nessas técnicas, mas a gente está modificando pouco a pouco. Então, sim, tem que ser feito congelamentos ultra rápido para criar gelo amorfo e não gelo cristalino. Então, muito obrigada, Carla.